Como que vocês estão? Já comenta aqui embaixo para mim como que tá o áudio, se o áudio tá bom. Para quem está online aqui, já na live aqui, comenta aqui embaixo para mim falando se o áudio tá bom, se tá dando para me escutar bem, pra gente começar esse assunto, né? A gente começar a debater um pouco, a gente começar a falar daquilo que Deus mesmo tá trazendo e tá ardendo no meu coração. Já faz um tempo já até que essas anotações foram feitas, mas nesse momento agora eu senti de estar compartilhando. Não sei se é para você que está online aqui comigo, se é para alguém que ainda vai entrar, se é para mim mesmo, né? Que a gente fala olhando para nós mesmos, né? A gente fala olhando para a câmera aqui como um espelho, e essas palavras elas vêm para nos edificar, para nos trazer entendimento, para trazer um novo entendimento para essa temporada. E quando a gente fala sobre o pão com fermento, o pão sem fermento, né, a gente entendendo tudo o que traz, né, esse conceito, a gente vai entender realmente que tem coisas que precisam ser deixadas para trás. Tem momentos, versões da nossa vida que precisam ser deixadas para trás. Tem roupas, né, que não servem mais porque a gente ou engordou, ou emagreceu, ou ganhou músculo, ou perdeu músculo, e aquela roupa ela não serve mais pra gente. Então tem coisas realmente que precisam ser deixadas para trás. Então até o tema, né, dessa aula, ou dessa live, ou desse ensinamento em si é deixa o velho para trás. E como primordial, né, como entendimento principal, o poder do pão sem fermento. E eu já queria estar orando, antes da gente começar, eu queria estar orando por você, por mim e por nós todos que vamos estar aqui nesse momento, nesses minutos, nesses instantes, né, que vão se findar aqui, para que a gente possa realmente entender o mover e o movimento de Deus para essa live em específico. Sim, Senhor Jesus, eu oro já te agradecendo por cada irmão, por cada pessoa, por cada aluno, por cada conhecido, amigo, familiar que vai entrar nessa live, que vai entrar nessa aula, que vai assistir agora ou vai assistir depois, que o Senhor possa estar trazendo entendimento, possa estar trazendo clareza, possa estar trazendo luz para aquilo que ainda está escondido, luz para aquilo que ainda está em trevas, que possa nos abrir a mentalidade, para que o Senhor possa realmente trazer uma metanoia, uma mudança de mentalidade, para que a gente possa viver a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso que eu já oro, agradecendo cada um que vai entrar, que vai assistir, que vai ouvir, e principalmente agradecendo aquilo que o Senhor trouxe já no meu coração. Amém? Para quem está online aqui comigo aqui, como que está o áudio? Está tudo bem? Está todo mundo me escutando bem? Tá claro? Tá? Comenta aqui embaixo aqui para mim. Então a gente vai dar início aqui, né? Deixando o velho para trás, o poder do pão sem fermento. Cara, acho que Deus falou muito comigo sobre o fermento em si, sobre o pão sem fermento, sobre deixar coisas para trás, deixar roupas para trás. E eu já vou trazer a gente, né, para uma reflexão que está em Êxodo, no capítulo 2, dos versículos 1 ao 20. O que acontece, né, nesse versículo, né? No Antigo Testamento, a Páscoa foi instituída por Deus como um memorial da libertação do povo de Israel do Egito. E depois de séculos de escravidão, Deus enviou Moisés para conduzir o povo à liberdade. E a Páscoa marcou o momento em que os israelitas foram poupados da última praga, que foi a morte dos primogênitos, e cada detalhe da festa tinha um significado: o cordeiro sem defeito, o sangue nos umbrais, e especificamente a gente vai falar sobre o pão sem fermento. Porque em Êxodo, né, a gente vai olhar ali algumas coisas que Deus foi trazendo ali, né, nessa festa, né, que ficou conhecida como a Páscoa, mas é a festa da passagem. E até vou ler aqui, né, junto com você aqui, né, o capítulo 12, até do versículo 1 ao 20, tá? Então no capítulo 12, como o título está, a Páscoa, o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano.
Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês, e na tarde deste dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas da casa, onde os animais vão ser comidos. Nesta noite a carne deverá ser assada na brasa, e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua, nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, será assado na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte, e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Essa é a Páscoa de Deus, o Senhor. E até eu vou já passar aqui para o versículo 20, né? Então, portanto, nesses dias não comam nada que tenha o fermento. Em todas as suas casas só será comido pão sem fermento. Aqui mostra, né, a urgência de Deus em realizar, né, para que você pudesse estar alimentado com forças, porque naquele momento Deus iria, né, suavizar o coração do faraó para que libertasse o povo do Egito para poderem adorar no deserto. Então Deus ele queria uma festa no deserto, levando o povo do Egito, o povo que já estava escravizado há anos, levando eles do Egito para o deserto para que pudessem adorar a Deus. Isso também foi um sinal para que pudesse acontecer a libertação desse povo que era escravo, o povo de Deus que estava escravo há muito tempo no Egito. Então Deus ele realiza, né, teve várias pragas ali, né, e na última praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus pede para que matasse um carneirinho, assasse todo ele e comessem ele com pão sem fermento e com ervas amargas. E eram já para estar vestidos com as botas, com as roupas, para poder apertar o cinto, e logo depois que fizesse a alimentação, a hora que Deus mandasse, a hora que eles estivessem preparados, eles já corressem, mano, vamos correr pro deserto, porque agora a gente está liberto, a gente vai ser liberto e o faraó vai nos permitir estar indo para o deserto adorar a Deus. Então, nesse momento em si, né, como um pão sem fermento. O que era o fermento, né, no caso ali? O fermento feito de massa antiga, simbolizando o velho, o passado e o pecado. O fermento em si, em toda a narrativa bíblica, ela mostra a corrupção, né? Então, o pão com fermento, né? O pão ele já estava fermentado, né? Então, eu precisava guardar um pedaço desse pão fermentado, deixar ele já guardado ali para o dia seguinte, para que eu misturasse essa massa na massa nova. Então, o pão com fermento simbolizava o velho, o antigo, né? O pão de ontem, que hoje está sendo misturado na massa nova de hoje, para que ele pudesse crescer. E para poder crescer essa corrupção, né, no caso ali do fermento, ele precisaria de algumas horas, dependendo do dia, né, se estivesse mais frio ou não, precisaria de mais tempo fermentando para que pudesse o pão crescer. E nesse caso, Deus ele não queria algo velho corrompendo algo novo ali no dia. Porque não tinha tempo para poder deixar fermentar a massa nova, porque precisava comer rápido e já estar preparado para ir para o deserto, mas sim também não queria nada velho do dia anterior naquilo novo que ele tinha para entregar. Tá fazendo sentido para vocês? Então, toda vez que eu penso no pão com fermento, nessa narrativa em si, simboliza aquilo que era velho corrompendo aquilo que era novo. Então o pão sem fermento, os pães asmos simbolizavam o pão novo. Por isso que Jesus ele é o pão da vida, ele é o pão novo que todo dia a gente vai receber algo dele, todo dia a gente vai receber uma palavra, todo dia a gente vai receber algo de Cristo. Por isso que ele é o pão da vida, ele é o pão sem corrupção, ele é o pão sem fermento, que todo dia está puro para o nosso consumo. Tá fazendo sentido para vocês?
Então, eliminar todo o fermento é preparar espaço para algo novo. Quantas coisas da nossa vida mesmo a gente mantém corrompendo aquilo que é novo? Hoje você já é diferente de ontem, mas você traz coisas de ontem para o hoje, que corrompem o que você está se tornando para amanhã. Faz sentido? Acho que isso foi o que mais fez sentido para mim. O que eu trago de hoje para amanhã que vai corromper o meu amanhã? Muitas vezes é uma briga com a esposa, muitas vezes é uma decepção com alguém, com um amigo, com um vizinho, com um parente, com um negócio que não foi fechado, com alguém que te passou a perna. O que você está trazendo de corrupto de hoje? O que você vai levar para amanhã? Se o hoje em si, tudo que foi consumo, tudo que foi preparado para você consumir, ele deve ser consumido, e o que você não conseguir digerir deve ser queimado, como está mostrando aqui, né? A carne não deverá ser comida crua nem cozida, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte, e queimem o que sobrar. Acho que o versículo 10 de Êxodo 12, ele deixa bem claro isso. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Então tudo que sobrou de hoje, eu não posso levar para amanhã. Eu não posso transmitir essa corrupção, porque se eu levar o de hoje, as decepções, aquilo que não foi bom, aquelas brigas e desentendimentos para amanhã, eu só vou corromper o dia de amanhã. Eu com a minha esposa, a gente sempre fala que a gente não quer dormir brigado, não quer dormir desentendido, porque senão amanhã eu vou acordar com uma decepção do dia anterior. Se eu não resolver hoje, se eu não queimar tudo hoje, eu vou levar para amanhã. E se eu não tomar cuidado, eu vou sempre levando para o próximo dia. E às vezes algo que era para ter sido resolvido hoje, torna-se uma semana, torna-se um mês, torna-se 2 meses, 1 ano. Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aqui embaixo aqui se está fazendo sentido. Uma reflexão que eu faço sobre isso aqui mesmo. Deus, ele criou uma festa para celebração, que é a festa da Páscoa. Mas você já parou para pensar que Deus nos chama a celebrar, a festejar e ao mesmo tempo a purificar as nossas vidas? Além de Deus nos chamar para festejar e celebrar, Ele também nos chama para purificar as nossas vidas. Todos os dias Deus quer que nós nos purifiquemos para o dia de amanhã. Porque amanhã tem algo novo para você. Tem conexões novas, tem pessoas diferentes que você vai se conectar. E muitas vezes até mesmo as conexões não vêm, os relacionamentos novos não vêm, as pessoas novas não chegam porque você ainda está impuro do dia anterior. Você não está aberto para receber algo novo. Se a gente parar para pensar que Deus, Ele nos chama para celebrar e para festejar e ao mesmo tempo para purificar nossas vidas, quantas pessoas saem de festas e celebrações de família mais brigado por causa da corrupção que já estava na carne, que já estava no pão novo. Eu já me lembro aqui de muitos natais, de muitas reuniões familiares, que muitas coisas que aconteceram durante o ano todo vêm à tona nessas celebrações. Que era um momento para a gente poder celebrar em família, esquecer tudo que foi velho, tudo que era corrupto, tudo que vai me fazer mal, e eu trago para o dia de festejar, para o dia da celebração. Vou dar um exemplo aqui no Natal, porque eu acho que é uma festa onde a gente aprende desde criança, principalmente aqui no Brasil, que o Natal, né, é uma festa familiar, onde a gente se reúne com a família. E muitas vezes ali, né, o ano novo ali, cada um vai fazer uma coisa diferente, tudo, mas o Natal em si, pelo menos dentro da minha família, dentro da minha cultura, sempre foi uma festa familiar, onde todos nós nos reunimos. Só que conforme o tempo vai passando, e a corrupção do velho vai se tornando em cada festa, muitas dessas festas acabam. Não acabam pelo sentido da festa em si,
mas acabam por causa da corrupção que veio para algo novo. Comenta aqui embaixo aqui, se você já passou por isso já. Chega numa festa familiar, por exemplo, que muitas coisas antigas vêm à tona. Muitos desentendimentos. Porque não conseguiu fazer isso, né? Que está escrito aqui em versículo 10 do Êxodo 12. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Tá fazendo sentido para vocês? Em Êxodo 12, 39, fizeram conforme o Senhor ordenara a Moisés e Arão, comeram-na com pães asmos e ervas amargas, não havia sobrado dela nenhum pão que eles tivessem assado, pois comeram-na apressadamente, pois era o que o Senhor lhes ordenara. Então Israel ele sai do Egito com urgência, já sai preparado, já sai vestido, já come, se alimenta para preparar, para correr, para ir embora, para ir para o deserto. E com os pães sem fermento, sem a corrupção. Em 1 Coríntios 5, versículos 6 e 8, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, como sois sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que celebramos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da malícia e da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Limpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa. Quantos estão preparados mesmo para limpar do que é velho? Do que é de hoje? Quantos realmente estão preparados para não transmitir a malícia, a maldade, o fermento velho de hoje para amanhã? Quantos de nós estamos preparados mesmo? O pão sem fermento, ele simboliza pureza, santidade, separação para Deus. Porque foi uma ordenança de Deus. Não comam pão com fermento. Todo dia Deus tem algo novo para você. Todos os dias Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para mim. Só que tudo que vai vir novo, será que eu não vou corromper com a minha malícia, com a minha maldade? Será que eu não vou corromper com aquilo que eu já vivi hoje? Eu estou preparado mesmo para queimar tudo que eu vivi hoje, para viver algo novo de amanhã? Eu tenho 4 pontos para a gente poder caminhar para encerrar aqui hoje. Primeiro ponto é a purificação interior. Identificar os hábitos, pensamentos, atitudes que precisam ser eliminados. Quais hábitos meus diários que estão corrompendo o meu eu de amanhã? Quais pensamentos e atitudes que precisam ser eliminados mesmo hoje, para não corromper o de amanhã? Eu preciso realmente estar todo o tempo buscando uma purificação interior. Eu preciso identificar os hábitos que vão corromper o meu eu de amanhã. Eu preciso eliminar os meus pensamentos e minhas atitudes que vão corromper o meu eu de amanhã. E essa atitude reflete Cristo. Eu identificar os meus hábitos, eu identificar tudo o que eu tenho de mal que vai corromper o meu eu de amanhã, reflete Cristo em mim. Agora, Cristo, ele não se contamina com o seu eu de hoje. Cristo não se contamina com o seu eu de hoje. Todos os meus hábitos, todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos estão refletindo Cristo? Ou está contaminado pelo fermento do pecado? Eu vou perguntar de novo. Todas as minhas atitudes, todos os meus pensamentos, todas as minhas reflexões, todas as minhas atitudes, elas estão refletindo Cristo?
ou estão contaminados pelo fermento do pecado? Quantas reações automáticas a gente tem? Você já conseguiu analisar quantas reações automáticas a gente tem? Quantas reações automáticas você tem? Quantas reações automáticas eu tenho? Quais palavras eu costumo falar? Principalmente sem pensar. Quantas palavras eu falo sem pensar? Quantos sentimentos recorrentes de amargura, orgulho ou ansiedade? Hoje acho que o maior mal hoje da nossa sociedade é a ansiedade. E quantos pensamentos eu tenho de amargura, de orgulho, por causa da ansiedade? Quantas palavras eu falo, quantas pessoas eu brigo, quantas pessoas eu não trato bem por causa da minha ansiedade? Por causa da sua ansiedade, por causa da minha ansiedade, a gente nem se trata bem. Quantas vezes você não se trata bem por causa da sua ansiedade? Só que eu tenho uma notícia para você. Você tem um novo começo amanhã. Você tem um novo eu amanhã. E amanhã é uma festa. É uma celebração. É uma oportunidade de recomeçar com Deus. Foi isso que Deus trouxe com a festa da Páscoa. O recomeço. A nossa maior Páscoa é Cristo. Que nos deu a oportunidade. Cristo nos deu a oportunidade de se reconectar com o Pai. Que o pecado tinha nos tirado de intimidade com o Pai, de intimidade com Deus. E Cristo, Ele nos trouxe esse novo começo. E todos os dias nós temos um novo começo. E todos os dias é uma festa, é uma celebração. Nós temos que estar gratos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de abrir os olhos, por mais uma oportunidade de conseguir respirar esse oxigênio, por mais uma oportunidade de fazer as pazes com as pessoas que a gente brigou, por mais uma oportunidade de podermos ser diferentes com as pessoas ao nosso redor. É mais uma oportunidade, é mais uma festa, é mais uma celebração. Assim como Israel deixou o Egito e comeu pão sem fermento para marcar um novo capítulo de liberdade, cada celebração hoje pode simbolizar um ponto de virada da nossa vida. Vou repetir aqui para você. Assim como Israel deixou o Egito e comeu pão sem fermento para marcar um novo capítulo de liberdade, cada celebração hoje pode simbolizar um ponto de virada na nossa vida. Eu posso falar que por muito tempo foi muito difícil eu entender o que era celebrar, o que era festejar. Tanto é que eu não gostava de festas de aniversário. E tá chegando alguns aniversários aqui, né? O aniversário da minha esposa domingo, o aniversário do Fábio, que está aqui com a gente online aqui também. E cara, foi coisas que eu fui aprendendo com o tempo, que a importância de festejar, de valorizar mais um dia, de entender, de convidar pessoas que nos amam de verdade para estar com a gente comemorando mais esse dia. Cada festa é um momento de olhar para trás e reconhecer as vitórias e livramentos de Deus. Todo mundo que está aqui online aqui teve uma vitória, que já teve um livramento de Deus, por mais difícil que a sua vida esteja hoje. Por mais difícil que a sua vida esteja hoje, por tudo que você lutou hoje, por todas as aflições que você teve hoje. Deus te deu mais um livramento, Deus te deu já mais uma vitória. Você reconhece, você consegue reconhecer as vitórias e livramentos que Deus já te deu hoje? A nossa ingratidão, o nosso não reconhecimento, muitas vezes é o que realmente traz a decepção da nossa vida, que traz as frustrações da nossa vida. Porque reconhecer tudo que Deus já fez fortalece a fé e dá coragem para iniciar algo novo. Porque isso traz a convicção de que Deus realmente é fiel. Não é só aquele, principalmente que corintiano fala, né? Se Deus é como que é? Alguma coisa lá, né? Que Deus é fiel, né? Fazendo a brincadeira ali com o Corinthians ali, com o time, né, de futebol. Mas toda vez que a gente reconhece
todos os livramentos e vitórias que Deus já nos deu. Isso fortalece até mesmo para a gente poder viver aquilo de novo que Deus tem para a gente. Um novo dia. E até mesmo, né, viver em comunidade seria o terceiro ponto aqui. Porque muitos de nós não conseguimos viver em comunidade por causa dos fermentos que a gente carrega de hoje para amanhã. Ou que a gente já vem carregando de alguns tempos atrás. Quantas vezes nós não conseguimos nos reunir com pessoas, não conseguimos celebrar, não conseguimos nos divertir, não conseguimos comemorar, não conseguimos celebrar, simplesmente porque a gente ainda continua trazendo fermento antigo para o dia de hoje. Está vendo a importância de vivermos e o poder que tem o pão sem fermento? O seu eu de hoje, ele não merece viver corrompido pelo seu eu de ontem. E eu vou repetir aqui para você. O seu eu de hoje não merece viver corrompido com o seu eu de ontem. O seu eu de ontem já foi. O que o seu eu de novo, de hoje, tem para viver de novo? Eu aprendi com o fisiculturismo que cada preparação é um atleta novo. Tanto eu como atleta, quanto os atletas que eu já preparei, todo mundo, né, que viveu comigo e vive comigo o fisiculturismo, até mesmo na organização de campeonatos e tudo que a gente faz no movimento do fisiculturismo aqui no Vale do Paraíba, isso me traz à tona que tudo que a gente vive hoje é só para hoje. Porque cada campeonato que a NFP organiza, cada atleta que eu já preparei, aqui o Fábio está aqui com a gente, aqui, vou citar ele novamente, mas o Fábio já competiu, já fui preparador do Fábio já em 6 campeonatos, acredito eu. E cara, de verdade, cada campeonato é um campeonato diferente. Cada campeonato que eu preparei o Fábio foi um Fábio diferente. Cada preparação que o Fábio teve comigo como treinador foi com um Elder diferente. Isso é viver em comunidade. Viver sem fermento fortalece relacionamentos, sinceridade e comunhão. Muitas vezes você não está conseguindo fazer comunhão com a pessoa, com as pessoas ao seu redor, você não consegue ser sincero, você não consegue falar a verdade, você não consegue fortalecer os relacionamentos, você não consegue ter uma intimidade com a pessoa simplesmente por causa dos fermentos que você está trazendo do dia anterior, da sua vida anterior, das suas semanas anteriores, dos seus anos anteriores. Cara, crie expectativa pelo novo. Crie expectativa, por mais que você seja decepcionado no hoje, crie expectativa amanhã, porque amanhã Deus pode te surpreender. E todos os dias, se você estiver aberto, Deus vai te surpreender. O fermento pode simbolizar orgulho, inveja, egoísmo e malícia, que corroem vínculos. Então, o nosso orgulho, a nossa inveja, o nosso egoísmo, a nossa malícia que corroem os vínculos que você já fez. Viver sem fermento significa cultivar honestidade, humildade e perdão. Eu vou repetir aqui. Viver sem fermento significa cultivar honestidade, humildade e perdão. E isso torna os nossos relacionamentos mais fortes e genuínos. Uma comunidade saudável se constrói na verdade e na integridade, não na hipocrisia ou na aparência. E até mesmo ontem eu aprendi, né, a etimologia da palavra hipocrisia ou hipócrita, né? A palavra ela vem do original, né, da atuação no teatro. Então quando Jesus chama os fariseus, saduceus de hipócritas, é que eles estavam encenando algo ali porque estavam na frente do povo, porque eles queriam um aplauso. E é isso que o ator, né, no teatro ele busca, o aplauso do público. Será que tudo que a gente faz pelo outro não está sendo meio hipócrita mesmo? Porque a própria palavra fala, né? O que sua mão esquerda deu, que a direita não saiba. Então muitas vezes, né, a gente precisa entender como que está o nosso coração. O pão sem fermento nos lembra de ser autênticos uns com os outros, criando confiança mútua. O
Pão sem fermento nos lembra de sermos autênticos uns com os outros, criando confiança mútua. Está fazendo sentido para vocês? Comenta aqui embaixo que está fazendo sentido para vocês, porque eu já vou para o quarto ponto agora, que é celebrar com propósito. Todos os nossos momentos de alegria devem ter sentido para o nosso coração. Por qual propósito você se reúne para celebrar? Você precisa saber o que você está celebrando, para que até mesmo essa celebração não seja corrompida pelo fermento antigo. Os nossos momentos de alegria podem ser atos de gratidão e lembrança da fidelidade de Deus. Celebrar com propósito reforça os relacionamentos e promove comunhão sincera, além de criar memórias que lembram a fidelidade de Deus em cada etapa da vida. Cada festa pode ser vista como um momento de renovação da fé, reafirmando a importância de viver em obediência, gratidão e pureza. E eu nem vou entrar em detalhes de festa religiosa, ou festa cristã, ou festa de... Não importa qual festa seja, mas todo tipo de festa, quando o nosso propósito está em celebrar realmente o que Deus já fez por nós, isso nos mostra que celebrar com propósito realmente reforça relacionamentos. E isso reafirma a importância de viver em obediência, gratidão e pureza. Quantas vezes nós vamos em festas e celebrações somente por ir, preocupados com outras coisas na nossa mente, não com o propósito de celebrar mesmo, né? Às vezes mais um dia de vida, no caso do aniversário, ou a celebração de uma união de um casal, no caso do casamento, da própria Páscoa, que foi a morte de Jesus Cristo por nós, o Cordeiro que se entregou para que nós pudéssemos ter acesso direto ao Pai. A alegria consciente fortalece conexão entre experiência pessoal e vida espiritual, mostrando que Deus se alegra conosco. A prontidão e a purificação espiritual andam juntas. Quanto mais rápido agimos para remover o que nos afasta de Deus, mais livres e renovados podemos caminhar com Ele. E a pergunta para todos nós que estamos aqui hoje: qual fermento eu preciso tirar da minha vida hoje? O que vai corromper o meu eu de amanhã que eu preciso tirar hoje? O que vai estragar o Elder de amanhã se eu puder tirar hoje? O que já vem estragando o Elder de hoje que eu não tirei ontem? Qual fermento preciso tirar da minha vida hoje? Porque o fermento de hoje não pode estragar o pão de amanhã. Porque o pão de hoje não pode estragar o pão de amanhã. Não pode corromper o pão de amanhã. Celebrar a vida com pureza e gratidão é um ato de obediência e fé. Eu acho que esse que é o maior poder do pão sem fermento. A entender que um dos motivos que Deus ordenou para o povo do Egito para ele não consumir o pão com fermento e sim os pães asmos, é entender que o pão de hoje não pode contaminar o pão de amanhã. E você não tem tempo. Você não tem tempo de deixar a massa crescer, porque você só tem hoje. O Elder de hoje não pode atrapalhar o Elder de amanhã. O Elder de hoje não pode corromper o Elder de amanhã. Salmos 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e o alegremo-nos nele. Neste dia,
o dia de hoje. O dia de hoje foi um presente de Deus para você. E tudo que você viveu hoje foi só para hoje. E o que você viveu hoje, principalmente de aflições, de tristezas, não podem levar para o seu eu de amanhã. Leve para amanhã só a celebração do hoje. Só do que você cresceu hoje. Só do que você aprendeu hoje. Para que amanhã você faça uma massa melhor. Para que amanhã você faça uma massa sem corrupção. Para que amanhã você realmente faça um pão onde você vai alimentar, vai ficar nutrido e pode chegar no seu eu no próximo dia melhor do que foi hoje. Sim, Senhor Jesus, eu já te agradeço por mais esse dia, por mais esse momento aqui entre nossos irmãos. Eu já te peço que o Senhor possa estar trazendo entendimento sobre tudo que foi falado nessa live. Não importa quem entrou ou quem já saiu, e sim, aquilo que foi dito aqui, foi dito para pessoas específicas, em momentos específicos que entraram nessa live. Que o Senhor possa estar trazendo o entendimento que o hoje foi feito para hoje, e que o amanhã é um novo, que não posso levar as minhas corrupções de hoje para amanhã, que eu não posso levar as minhas tristezas, minhas angústias, o meu sofrimento de hoje, as minhas aflições de hoje para amanhã, para que amanhã eu possa viver a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando mais essa noite de cada um que estava aqui com a gente, e que o Senhor possa trazer o amanhã, a celebração de tudo que vivemos hoje. Gente, boa noite para vocês, que Deus abençoe cada um que esteve aqui com a gente, e que você possa realmente amanhã viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.